Olá, querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso canal. Esse canal é feito para mulheres cristãs que acreditam em Deus, em Jesus, acreditam na Bíblia, independente da sua religião. Então, se você acha que você é merecedora de vencer o esgotamento emocional, aqui é o lugar certo, porque aqui eu ajudo mulheres cristãs a vencer o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Então seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com a Alma, porque aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Eu gosto sempre de me apresentar. Eu sou Bárbara, eu sou cristã, psicanalista, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu também trabalho. E é muito bom ter você aqui. Por muito tempo eu senti dores físicas no meu corpo porque eu não escutava o que os meus sentimentos estavam querendo dizer. Então, durante algum tempo eu tive sintomas físicos que não eram bem problemas físicos, mas que era só uma forma do meu corpo externar aquilo que eu estava vivendo. Eu não sei se você assistiu o episódio anterior, eu falei um pouquinho sobre a minha vida, a minha história, e lá eu comentei que eu saí de um extremo e fui para um outro extremo, de completa anulação. E na verdade, esse extremo que eu fui me fez adoecer. Esse extremo me fez eu adquirir um hipotireoidismo decorrente de uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre isso. E a partir desse momento eu comecei a perceber o quanto eu estar nesse extremo causou na minha vida emocional, na minha vida física, na minha vida com Deus e na minha vida com os meus familiares, com meu marido e meus filhos. Por isso, nesse episódio, nós vamos falar sobre aquela dor que você sente, mas que ninguém entende. Que na verdade eu vou te ajudar aqui a dar nome a essa dor. E não existe dor sem motivo quando a alma tá envolvida, né? Então nós vamos ver aqui que a gente precisa aprender a nomear as nossas dores. O episódio de hoje é quando a dor do corpo é um grito da alma. E o que não foi falado, o corpo expressa. O nome disso é somatização. E hoje em dia se fala muito das doenças psicossomáticas, que é quando o corpo começa a expressar dores e sintomas que não foram ouvidos na alma. É um cansaço, são dores musculares, enxaquecas, gastrites, tensão no pescoço, na lombar, infecções de repetição. Essa manifestação física de sofrimento emocional acontece porque o nosso corpo e mente eles são conectados de forma inseparável. E quando nós reprimimos as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos conflitos internos, conflitos que a gente tem com a gente mesmo, conflitos que temos com os outros e que guardamos, quando nós reprimimos isso, tudo isso busca um caminho alternativo para se expressar e acaba aí expressando no corpo, em forma de sintomas, de dores. Para a psicanálise, é uma manifestação do nosso inconsciente. Emoções não digeridas, traumas e conflitos que não encontraram outra saída e acabaram saindo fisicamente. E alguns sintomas muito comuns incluem a síndrome do intestino irritável, fibromialgia, palpitações e taquicardias, dermatites e problemas de pele, bruxismo, enfim. São vários sintomas físicos que muitas vezes você faz exames e não dão nada e na verdade é a sua alma gritando para ser ouvida, para ser acolhida, para que algo em você seja realmente visto, para curar, para ter um corpo saudável. Para quem não acredita, né, que o corpo manifesta através de doenças as nossas emoções reprimidas, ou então que o corpo expresse emoções, temos o próprio exemplo de Jesus no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue, uma angústia tão profunda que afetou seu corpo. E esse fenômeno raro é chamado de
hematidrose, que ocorre em momentos de extremo estresse emocional. Então, a dor emocional, ela é real. Temos vários outros exemplos de conexão na Bíblia, né? Davi descreve que os seus ossos se consumiam quando ele guardava o pecado. Em Provérbios também afirma que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E Paulo fala do espinho na carne, né, que possivelmente é uma condição física aí ligada ao seu sofrimento. Bom, Jesus reconheceu e validou o sofrimento humano em todas as suas dimensões, física, emocional e espiritual. E ele veio para curar o ser humano por completo, não apenas o corpo, não apenas a alma, não apenas o espírito. Nós somos tudo isso. Nós somos corpo, alma, espírito. Nós somos mente, razão, emoção. Tudo isso faz parte da nossa humanidade. E Jesus experimentou isso. E por vários momentos na Bíblia, nós temos exemplos de Jesus manifestando as suas emoções. Quando ele sentiu raiva, por exemplo, de ver que lá no templo estava fazendo um comércio e ele foi destruindo tudo, o comércio que estava tendo no templo, aquilo foi uma manifestação pura de raiva. Então, Jesus nunca pediu de nós que nós anulássemos aquilo que a gente sente, que nós anulássemos a nossa humanidade. Não, ele veio no mundo justamente para provar dessa humanidade, para nos mostrar que é possível sermos humanos, tendo essas emoções, tendo esses ataques de ira, de raiva, tendo essas perturbações e mesmo assim ser acolhido, ser uma pessoa centrada em Deus. Ele veio para nos provar isso. Que ele, sendo santo, foi humano, provou dessa humanidade, dessa nossa humanidade, e provou que é possível se manter em Deus mesmo sendo humanos, sendo falhos, sendo cheio de emoções, de repressões, de frustrações, e também cheios de dons, de talentos, coisas singulares que temos, que nos diferencia uns dos outros. Somos tudo isso. Somos o que vivemos em sociedade, então precisamos desse convívio também. E o convívio também nos mostra coisas que podemos ou não fazer. Então, ele veio para nos mostrar que mesmo sendo humanos e reconheceu essa humanidade sem precisar anular os seus sentimentos, sem precisar engolir os seus sentimentos e reprimi-los. Não, ele suou sangue. Por quê? Porque ele estava num estado emocional extremamente sob estresse emocional ali. E mesmo assim ele se manteve em Deus. Então isso não tira de nós, as nossas emoções não nos tira de quem nós somos em Deus, de quem Deus é em nós. Não, Jesus veio para nos provar isso. Então esquece que você tem que anular os seus sentimentos, esquece que você tem que anular a sua alma. Se fosse pra gente anular a nossa alma, nós não teríamos sido criados em corpo, alma e espírito. Seria só corpo e espírito. Por que Deus vai criar uma coisa que nós temos que anular? Não, é na alma que nós nos diferenciamos um dos outros. É na nossa alma que nós somos diferentes. Que um é mais rápido, que um é mais lento, que um é mais extrovertido, que o outro é mais introvertido. Isso é na nossa alma. Que uns são bons com organização, outros são bons com matemática, uns são bons em lidar com as pessoas, outros são bons em organizar alguma coisa. É na nossa alma que somos diferentes. E um completa o outro. Ninguém é melhor do que ninguém por ser diferente. Nós nos completamos nessa nossa humanidade. O que não é somatização, não é frescura. É muito fácil alguém virar, olhar pra você e falar assim: ah, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. Não é frescura, não é drama, não é. A sua dor física, ela é real. Ah, eu tô com dor de estômago. Nossa, mas você não foi no médico? O médico não falou que você não tem nada no estômago? É, mas eu continuo com dor de estômago, com azia, com aquela coisa, refluxo, fica voltando. A dor é real. O que não é falta de fé e não é coisa da sua cabeça. Não é. O sofrimento é legítimo e precisa ser escutado e acolhido. Muitas mulheres cristãs foram ensinadas a reprimir a tristeza, a raiva, o medo, a mostrar só alegria e força. Mas o que não foi falado ficou calado no corpo. Sentimentos que não puderam ser expressos. Manifestação física do corpo. A somatização ocorre quando as emoções são empurradas para o inconsciente. E o inconsciente não esquece, ele revela e muitas vezes revela no corpo.
E aqui nós temos uma oportunidade de transformação, de perceber que o nosso corpo está pedindo para ser ouvido. E esse é o primeiro passo para a gente nos reconciliar com a nossa história emocional. Cuidar do corpo. Não só com remédios, mas com autoescuta, oração, verdade, ser verdadeira com você mesma. E muitas vezes é preciso sim tomar remédio. Qual o problema? Se você tem um problema de coração, você não vai no cardiologista? Ele não te passa um remédio para te ajudar? E por que quando você tá com um problema emocional, você não pode tomar um remédio que o psiquiatra te deu para regular isso, as emoções? Tem muitas pessoas que têm deficiência de neurotransmissores para regular as nossas emoções. Nós precisamos desses neurotransmissores e tem pessoas que fisiologicamente têm alguma deficiência desses neurotransmissores. E aí, você não vai tomar remédio para regular? Por que você pode tomar um remédio para diabetes e não pode tomar um remédio para regular seus neurotransmissores que fazem regular as suas emoções? E aí você vai entender que essa dor não é uma punição, é um convite à cura, é um convite à escuta, é uma reconciliação com você e com o seu corpo. E agora eu quero falar sobre dados reais que eu peguei na internet, na Associação de Psicologia Americana, eu peguei pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eu peguei numa revista de medicina psicossomática americana e peguei um estudo também da Harvard sobre a psicossomática. Então vamos lá. A APA fez uma pesquisa e viu que 77% das visitas médicas gerais são por queixas físicas com fundo emocional. 77, mais da metade. 77% das visitas médicas. Nossa, gente, essa porcentagem é muito alta, né? 77% das queixas são de fundo emocional. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fez uma outra pesquisa que 80% das dores crônicas não tem causa puramente física. Ou seja, não é genético, não é fisiológico, não é biológico. É o que então? 80%. E essa revista da medicina psicossomática americana também diz que mulheres têm 2 vezes mais chances de doenças autoimunes quando elas estão sob estresse prolongado. Então, as mulheres têm 2 vezes mais chance de ter doenças autoimunes. E a Harvard publicou que 40% das práticas de autoescuta reduzem os sintomas físicos. Então isso aqui é dado. Se você pesquisar na internet, você vai achar esses dados. Então isso aqui é real. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. E aí eu quero contar um pouquinho sobre mim para vocês. Então, no episódio anterior eu falei, né, que eu fui de um extremo pro outro. E nesse outro extremo que eu fui, se você quiser entender, você assiste o outro episódio, tá? Então, nesse extremo que eu fui, que era quando eu comecei a querer me encaixar em lugares e comecei então a me adaptar a lugares, a pessoas, para agradar, porque eu queria agradar para ser aceita. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a adoecer, porque eu não encontrei equilíbrio entre o jeito que eu era antes e esse até então, né? Eu não tinha encontrado um equilíbrio do jeito que eu era antes e do jeito que eu me tornei. Então eu fui de um extremo pro outro. E aí eu adoeci, porque realmente eu estava me anulando e deixando de ser quem eu era. Até que chegou um ponto que eu não estava me reconhecendo mais. E aí os sintomas começaram a vir. Eu tive sintomas fortíssimos de sono profundo. Antes, eu tive depressão, tá? Mas antes da depressão, eu tive sintomas de depressão e eu achava que eu estava deprimida. E não era. Ao fazer alguns exames, eu fui diagnosticada com tireoidite de Hashimoto. E a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando as células do seu próprio corpo querem combater seu próprio corpo. Isso não é normal, né? É contra a nossa fisiologia humana. E aí, eu tinha adquirido essa síndrome, que é a tireoidite de Hashimoto, que ela culmina, ela resulta num hipotireoidismo.
E os sintomas de quem tá com o hipotireoidismo bem alto, realmente são sintomas muito parecidos com depressão, porque você tem um sono tremendo, você só quer ficar na cama, você fica lenta, o seu metabolismo é extremamente devagar, você fica prostrada. Então dá a impressão que você tá em depressão mesmo. Depois eu tive a depressão, mas antes disso foi a tireoidite de Hashimoto. E aí, quando eu conheci a psicanálise, né, eu fui pra psicanálise fazer o curso. Na psicanálise a gente aprende muito que as doenças autoimunes, todas elas são psicossomáticas, porque não é natural da nossa fisiologia humana o corpo se atacar, o corpo se querer se matar, as células do próprio corpo. Não é natural. Isso não é natural do corpo. Só que isso acontece porque existe uma disfunção. E aí eu comecei a investigar, né? Geralmente quem tem a tireoidite de Hashimoto já tem alguém na família. E eu não tenho. Então não é um fator genético. Aí eu não aceito, falava, meu Deus, né? Mas por que eu adquiri isso, né? E aí quando eu fui pra fazer o curso de psicanálise que eu entendi. A tireoide, onde ela fica, né? Ela fica aqui. Todo mundo tem tireoide, né? A não ser quem já precisou operar e tirar. Mas todo mundo tem. É uma glândula aqui responsável por produzir hormônios. E esses hormônios, principalmente na mulher, fazem total diferença na mulher, né? São hormônios extremamente essenciais pra mulher. E aí, o que eu vi no curso, né? Que uma pessoa perguntou assim pra mim: o que tanto você engoliu que você acabou acumulando aqui na garganta? Ou quanto você se reprimiu pra acabar adquirindo isso? E daí parou bem aqui, né? Ou seja, tá entalado. Aquela sensação de estar entalado aqui. A minha tireoide, ela é aumentada, né? Então eu sinto um desconforto. O que é que tá entalado aqui? Foi bem libertadores. Porque eu me vi num lugar onde eu tinha deixado de ser a pessoa autêntica. Na verdade, eu usava a autenticidade, né? Como eu falei lá no outro episódio. Eu deixei de ser uma pessoa pra ir outra completamente oposto. Quando, na verdade, eu só precisava encontrar um equilíbrio entre as duas. E o que me proporcionou esse equilíbrio foi a psicanálise. Foi o autoconhecimento. Foi mergulhar nas minhas profundezas pra me compreender e entender o que eu tava esmagando dentro de mim. E aí eu quis trazer aqui para vocês uma tabela geral de sintomas físicos que tem os seus fundos emocionais. E os dados e estudos da onde eu tirei, tá? Então vamos lá. Gastrite, refluxo, emoção, raiva engolida, preocupação excessiva. Isso eu tirei lá da APA, da Associação de Psicologia Americana. Mais de 50% tem relação emocional das pessoas que têm gastrite e refluxo. Mais de 50%. Enxaquecas. Sobrecarga mental, perfeccionismo. Você é exigente com você mesma? Você quer ser a perfeitinha? Tem um vídeo curtinho que eu gravei que eu falo: menos perfeita e mais feliz. É libertador esse vídeo. Então, você quer ser a perfeitinha? Tá aí, ó, vai ter enxaqueca. 70% das pessoas que têm enxaqueca tem causa emocional. Isso vem lá da American Migraine Foundation. Pode pesquisar, tá? Pressão alta, tensão, medo de falhar, controle, mulheres controladoras. Aí está. Você tem pressão alta? Ah, então você é controladora. Quer controlar tudo? Quer controlar até com quem que o filho fala na escola? Quer controlar todas as situações? Não quer que nada saia do seu controle. Cuidado, hein? 60% das pessoas que têm pressão alta, 60% dessas pessoas está ligada ao estresse crônico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Infecções urinárias. Falta de limite. Você não sabe impor limites? Você diz amém pra tudo, pra todo mundo? Invasão emocional. Por que você permite que as pessoas invadam você emocionalmente? Infecções urinárias. Tem uma outra vertente que fala também que infecções urinárias recorrentes são as águas que nós não liberamos.
É o choro retido, o choro contido, porque a infecção urinária tem a ver com água, né, que é o nosso rim e tal, e aí bexiga, né, bexiga na verdade, né, onde fica o xixi, e aí geralmente tem uma vertente que fala muito sobre isso, que a infecção urinária recorrente pode ser aí um choro contido, né, o engole o choro, e aí explode, ai, não vou falar disso porque senão eu vou chorar, não fala, ai, passou um tempo, ai, não quero falar disso porque senão eu vou chorar, evita olhar para aquilo, sabe, e aí vai engolindo o choro, vai engolindo o choro, vai engolindo o choro, quando vê, ó, tá com uma infecção urinária aí, ó, fortíssima, problemas na lombar, peso de carregar tudo sozinha, não pede ajuda, você é dessas daí que não pede ajuda? Eu já fui assim, não pede ajuda, nossa, ai, eu dou conta, como se fosse lindo, né? Eu achava lindo dar conta de tudo, eu achava lindo falar com a boca cheia, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinha mesmo, eu dou conta, pode vir mais que eu dou conta. Sabe o que foi acontecendo? Eu fui engordando. Sabe por quê? Porque pra eu dar conta de tudo que eu tinha que dar conta, eu tinha que ser robusta, porque senão como é que eu ia dar conta de tudo que eu queria dar conta? Faz sentido isso pra você? Problemas nos quadris ou nos joelhos, medo de avançar, rigidez ou inflexibilidade. Mulheres inflexíveis que não voltam atrás. Você é dessas? E aí tem as doenças autoimunes, né? Que é a que eu tenho, tireoidite de Hashimoto. Que elas vêm aí, ó, emoção, autoagressividade. Quando você se agride o tempo todo. Culpa profunda. Eu me culpei durante muito tempo. Me culpei por ter perdido um cargo que eu estava, um trabalho. Me culpei por ter ficado desesperada na minha terceira gestação. Me culpei por os meus 2 primeiros filhos, eles são do meu primeiro casamento. Meu atual casamento, que eu estou hoje, tem 13 anos que eu tô com meu marido, né? E o Vinícius é o meu terceiro filho. Então, os meus 2 primeiros filhos são do meu primeiro casamento. E às vezes eu me pego ainda pensando nisso, não me culpando mais pelos meus filhos mais velhos não terem tido um pai presente. Me culpei. Eu me culpei por diversas coisas. Me culpei por problemas que eu tive que passar. Achava que eu merecia. Eu me culpei por muito tempo. E aí a conta veio. E hoje eu tenho uma doença autoimune. E eu não sei se você sabe, mas as doenças, quando você tem uma doença autoimune, ela é como se fosse a porta de entrada para outras. Quando você tem uma, é muito mais fácil você ter outras doenças autoimunes. Graças a Deus, a tireoidite de Hashimoto a gente consegue controlar um pouquinho com remédios, né? Toma hormônio. Apesar da medicina integrativa vir hoje aí e ainda se discute muito a respeito de um outro tipo de hormônio, porém, enfim, ainda é uma coisa controlável. Mas e um lúpus? E uma fibromialgia? E aquela ELA, né? Que é aquela doença lá que você vai atrofiando tudo. Então, quando você tem uma doença autoimune, é como se abrisse a porta para que as outras venham também. Mas em nome de Jesus eu tô bem tranquila, porque hoje eu olho muito para o que eu sinto, eu olho muito para os meus problemas emocionais, para as minhas questões emocionais, para os meus conflitos internos, porque eu também tenho. Eu tenho conflitos comigo, eu tenho conflitos com meu marido, eu tenho conflitos com os meus filhos, eu tenho conflitos com os meus pais. Eu tenho, todos temos. Mas hoje eu consigo olhar, acolher se eu fico mal, eu consigo olhar para esse sentimento, eu consigo me orientar, fazer a minha autoanálise. Tem um ditado, né? Mente sã, corpo são. Não é à toa esse ditado, tá? Porque quando você tá em paz aqui, vai refletir aqui. Câncer de mama, gente, é uma dor ligada à maternidade ou ao cuidado, falta do cuidado. Câncer no colo do útero são conflitos com a feminilidade, saiu do feminino, tá com conflito aí com o feminino. Talvez durante muito tempo você foi sozinha e precisou fazer tudo sozinha. Talvez durante algum tempo você precisou ser a pessoa que dava conta de tudo. Mas eu quero te dizer hoje que você não precisa mais dar conta de tudo. E se você não der conta de tudo, tá tudo bem. Você pode parar para descansar, respirar, se aliviar, se refugiar, pedir ajuda. Então, durante muito tempo, você pode ter aí se acostumado a
querer vir com esse papo de machismo, feminismo, não é isso. Mas nós sabemos que existem coisas que são sim papel da mulher e outras que são papel do homem. E talvez por você ter sido sozinha por algum tempo, por muito tempo, não sei. Talvez você tenha que ter assumido papéis que não são seus. Mas tá tudo bem. Hoje você não precisa mais assumir esse papel. O conflito com a feminilidade é quando você precisa assumir esses papéis do masculino. E aí você não consegue mais voltar no feminino, sabe? Você não consegue mais ser aquela mulher doce, sensível. Você tá sempre guerreando, lutando como uma soldada, como uma grande guerreira. Quando na verdade você só precisa ser filha, acolhida, amada, cuidada, protegida. E aí se a gente for um pouquinho mais fundo, nós temos aí, doenças autoimunes, como eu já expliquei, é quando o corpo ataca a si mesmo, espalhando conflitos internos de culpa, autocrítica severa e raiva reprimida direcionada contra si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu perdi uma oportunidade, enfim, trabalho, né? E eu tinha raiva de mim mesma, porque naquele momento eu ainda me encontrava no primeiro extremo meu, que era a pessoa que não precisava de ninguém, que não dependia nada de ninguém, que era a boazona, a perfeitona, a fortona, a guerreirona. E aí eu me achava, melhor, prepotente, arrogante, insuportável. Não, mas pra mim era só autenticidade. Imagina, eu só era autêntica. Hoje eu sou autêntica. Hoje eu sei ser autêntica sem precisar ferir ninguém, sem precisar magoar ninguém, sem precisar menosprezar alguém. Mas naquela época eu fiquei com muita raiva de mim mesma porque eu sabia que era essa minha prepotência que me fez perder aquela oportunidade. Então eu tinha raiva de mim. Tinha raiva de mim por ter sido assim, arrogante, prepotente, a boazona. Me desculpe a palavra, mas a fodona. E aí eu fiquei com raiva de mim mesma por ser assim. E aí eu fui pro outro extremo, querendo agradar todo mundo e tentando me moldar, me anulando completamente. Já dei um spoiler, né? Era pra você ver lá no outro episódio. Bom, a região mamária, né? Que geralmente quem tem problemas aí, cistos no seio ou até mesmo câncer, né? Ela simboliza o cuidado com os outros. O que o seio representa? A amamentação. E quem que a gente amamenta? Os nossos filhos, né? Então, ela tá ligada à nutrição emocional bloqueada, padrões intensos de autocobrança materna, né? Então, é uma autocobrança. E a região uterina, ela tá conectada à essência feminina, que é a nossa feminilidade, aquela nossa criatividade, sexualidade, frequentemente guarda memórias de culpa profunda e traumas não processados. Quando você se sente invadida, por exemplo, pode ser quando criança ou pode ser num relacionamento, você se sente invadida e aí isso pode gerar um problema na sua região uterina. Então, o corpo sussurra o que a alma grita e a boca se recusa a pronunciar. Por que a nossa boca se recusa a pronunciar? Por vergonha. Ai, que bobagem. Por medo. Quando na verdade, Deus já sabe tudo que passa na nossa cabeça. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Ele já sabe. Quem não tá querendo assumir é você. Quem não tá querendo reconhecer é você. E enquanto você não reconhece esses padrões de comportamento, enquanto você não reconhece essas emoções e não lida com elas, você tá se enganando. E a partir do momento que você profere, a partir do momento que você externa, eu tô me sentindo assim, eu tô mal, eu tô assim, assim. A partir do momento que você faz isso, aí você abre espaço, né? Eis que estou à porta e bato, mas se você não abrir, ele não vai te ajudar nesse processo de cura. Então você precisa reconhecer. Você precisa falar o que é que tá aí dentro, o que tá fervendo dentro de você. Bárbara, mas eu oro tanto. Tá, e daí? A oração não anula emoção, não. Se fosse assim, Jesus não tinha suado sangue no Getsêmani. Deus quer te curar por inteira. Mas se os exames não mostram nada, não preciso fazer nada, tá tudo bem. Vá atrás de se curar emocionalmente para que isso não vire algo pior. Porque o sintoma é um sintoma. Pode ser só uma enxaqueca, pode ser só um desânimo. Mas e se não for? E se for algo mais? Vá atrás, se autoanalise. Se os exames não mostram nada, aí então que você tem que ir atrás e se curar emocionalmente. Porque se os exames não mostram nada, significa que é psicossomática.
Ah, mas eu não quero depender de autoconhecimento. Mas e se for esse o meio que Deus quer usar para te libertar? Porque foi o meio para mim. Eu não sei se você já assistiu aquele... Eu li o livro e assisti o filme, A Cabana. Quem conhece sabe. Eu só vou falar um pouquinho para não dar um spoiler. Se você não conhece, vá atrás para conhecer. Fala da história de um rapaz que perdeu a filha, né? Que a filha foi sequestrada. Mas esse rapaz, ele tinha um problema sério de relacionamento com o pai dele. E aí, Deus se mostra para ele como uma mulher. Por quê? Porque Deus respeita a nossa intimidade e ele respeita a nossa história. Se você tem um problema com o seu pai, como que Deus vai se revelar como pai para você? Não tem como. Vai haver um bloqueio ali, porque você tem um problema de relacionamento com seu pai. Então o livro também é um pouco sobre isso, né? Sobre Deus se mostrar da forma como nós podemos receber. Sobre Deus se mostrar da forma como nós precisamos enxergar. E ali ele se mostra como uma mulher. E uma mulher extremamente acolhedora, que faz uns bolinhos, uns pãezinhos, tipo vó, que você vai na casa e adora estar ali. Então ele se mostra assim para esse rapaz. E olha que incrível como Deus ele respeita a nossa história. Porque a nossa história não nos define. A nossa história não define quem você é. A sua história não te define quem você é. Não define quem você é. Pelo contrário, ela só te trouxe até aqui. Mas não define você. Então, e Deus ele respeita tanto isso que ele se mostra para cada um de uma forma diferente. E se o autoconhecimento é a forma que ele encontrou de te ajudar? Assim como o médico é um objeto nas mãos de Deus também para curar uma doença física, por exemplo. Então Deus ele usa meios de se mostrar pra gente, de se comunicar, e com cada um é de um jeito, porque ele respeita a nossa história, ele respeita o que nós vivemos e os nossos traumas e as nossas frustrações. Então ele se mostra pra gente de uma maneira que a gente possa e consiga compreender, para que seja leve a caminhada, para que seja um processo tranquilo, em paz e de bem com a gente mesmo. E qual é o jeito errado de lidar com os nossos sintomas físicos? Ignorar os sinais do corpo e continuar em ritmo acelerado, mesmo quando você estiver exausta. Você não pode fazer isso. Quanto mais sintomas físicos você tem, mais você precisa parar e se escutar. E uma outra maneira errada é sentir culpa por estar doente, que daí você fica alimentando um ciclo vicioso de vergonha, isolamento emocional, punição, e reprimir essas emoções e até o que você está sentindo, essa dor, para parecer forte. Aí ficar guardando mágoa, ressentimento, tudo isso prolonga o sofrimento e pode agravar ainda mais os seus sintomas físicos, podendo aí virar um câncer, virar uma doença autoimune. E a maneira mais linda de você agir é escutando o teu corpo, vendo ele como um aliado, olhando para ele como ele não é seu inimigo por estar te mostrando isso, pelo contrário, ele está te mostrando porque ele quer que você se resolva, se cure, desacelere, crie espaços para silêncio, para você se silenciar. A cura emocional ela precisa de tempo, contemplação, processar as experiências difíceis, né? Se permita sentir sem julgamento, acolha suas emoções. Jesus suou sangue lá no Getsemane, né? Isso significa a profunda angústia que ele estava. Isso não afastou ele de Deus, não fez ele menos santo por isso, por ter ficado angustiado daquela maneira. Então se permita sentir raiva, medo, tristeza, se permita sentir. Busque ajuda profissional quando necessário, às vezes precisa sim. E o que eu falei, né? Se você pode tomar um remedinho para diabetes, por que você não pode tomar um remedinho para regular aí seus neurotransmissores, né? Qual é o problema? Você ir num psiquiatra? Ah, só vai em psiquiatra quem é louco? Claro que não. Gente, é só você pesquisar. Nós temos aí diversas disfunções neurológicas que quando a gente regula com um remedinho, a gente pode ficar bem. Disfunções neurológicas que podem nos trazer depressão, que podem nos trazer desânimo. E isso tudo com um remedinho pode ajudar. Se você pode regular a sua insulina, por que você não pode regular as suas emoções?
reflita. O que é que o seu corpo tá querendo te contar? O que é que o teu corpo tá demonstrando para que você se silencie e o ouça? Reflita sobre isso. Estabeleça práticas de conexão com o corpo e mente, né? Por isso que eu falei da frase, né? Mente sã, corpo são. E aí, um dos caminhos práticos que eu sempre falo é o diário, né? Anote quando a dor aparece. Escreva o que você estava sentindo ou pensando quando você sentiu aquela dor, aquela coisa no estômago ou te deu aquela azia. Comece a reparar, ter consciência corporal. Você tá lá almoçando com alguém, de repente aquela pessoa fala alguma coisa que você acaba engolindo ali e dali um tempo você sente uma azia, uma má digestão, parece que a comida quer voltar. Repare quando o seu corpo tá dando sinais, né? Repare quando você tem aquela enxaqueca, o que foi que aconteceu no dia para você ter aquela enxaqueca ou no dia anterior, que às vezes não é tão rápido assim, né? Às vezes pode ser no dia anterior ou alguns dias anteriores. Faça uma respiração consciente. Não sei se você sabe, pesquisa depois sobre respiração consciente. É quando para você esvaziar a mente e ficar em silêncio um pouco, você faz lá um exercício de respiração consciente. É bem legal, eu gosto muito. Leia o Salmo 139, esse salmo é legal. Destaque os versículos sobre o cuidado de Deus por você. O 139:14 fala assim: Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem, porque você é a obra dele, então você é extraordinária. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Olha, cuidado. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Destaque esses versículos para você lembrar quanto você é preciosa, extraordinária. E faça também algumas perguntas para você se fazer e para você refletir. Onde dói no seu corpo com mais frequência? O que você tem engolido em silêncio? E o que o corpo está expressando por você? Reflita sobre essas perguntas, eu vou dar um tempinho para você copiar. Onde dói no seu corpo com mais frequência? O que você tem engolido em silêncio? O que o corpo está expressando por você? Você pode voltar também e pausar e copiar. Peça para Deus te ajudar a ouvir o seu corpo com paciência, sem pressa para ver o resultado, só vivendo o processo. Se acolha e veja que o seu corpo como um templo do Espírito Santo, né? E ele também precisa de cuidado. E faça essa afirmação: meu corpo não me trai, ele só quer mostrar algo que a minha alma precisa curar. Eu quero te agradecer por ter ficado aqui até agora. Eu espero que este episódio tenha falado muito no seu coração. Nós temos vivido dias que cada vez mais as doenças psicossomáticas estão aparecendo e chegou o momento de nós olharmos para elas. Então, se você quiser, você pode comenta aqui no vídeo, eu posso te mandar esse material aqui que eu usei para você copiar, para você estudar e se ajudar, se você quiser. Comenta aí, eu quero esse material, né? Comenta alguma coisa nesse sentido, que daí eu mando esse slide para você conseguir aí fazer o seu exercício de autoconhecimento, autocura, autoescuta, para você viver uma vida mais leve. Esse é o meu desejo. Esse é o meu propósito aqui. Eu já vivi com doenças, eu tenho até hoje, né? A tireoidite de Hashimoto não tem cura, só controle. E eu sei o que é se sentir culpada o tempo todo e se punir, e aí isso vem pro corpo e explode no corpo. Hoje eu tenho uma doença autoimune por conta do quanto eu me negligenciei. Então, eu queria que abrir os seus olhos a respeito disso, que você não precise passar por isso, que você consiga ressignificar as suas dores, as suas feridas, antes que elas virem sintomas físicos. É isso que eu desejo. Que Deus te abençoe, fica com Deus e nós nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo e até lá!